thing with Hikaru is that I don't have to win. I don't have to beat him today, but he's 36. Like, there's going to be a time when Hikaru's sitting in his pineapple shirt and he's not playing chess anymore, and he's just going to have to watch me win tournament after tournament. He's going to be too old to even compete. My reign is going to last so long that he's going to be at the age of like just like he can't even walk anymore, and I'm still going to be winning. I can beat him while he's playing, but I think the best part would be like when he's just done, and then he has to watch me. Hikaru is not stopping. He continues to dance. Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Hikaru Nakamura na semifinal não, disputando o terceiro e quarto lugar aqui com o Hans Niemann. Já mostramos algumas partidas e trazendo esse contexto agora dessa entrevista onde o Hans Niemann vai falando do desejo dele de ver o Hikaru tão velho e que não vai mais poder jogar e que vai ter que ficar assistindo o Hans Niemann ganhando torneio após torneio. É uma visão tanto quanto sádica, uma visão atormentada de um jogador atormentado, né? Muito bem, o resultado foi um verdadeiro massacre, né? O Hans Niemann foi jogado no chão, pisado e cuspido pelo Hikaru Nakamura, e a gente vai ver uma dessas partidas aqui agora. Hikaru Nakamura tem as peças brancas e abre aqui com o peão do rei. O Niemann segue com G6, D4, bispo G7, o cavalo é desenvolvido aqui em F3 e C6, indo para o avanço aqui no centro. Hikaru Nakamura segue com bispo D3, D5 ataca ao centro, E5 a variante do avanço, e bispo G4 já tenta enfraquecer um pouco o domínio das casas centrais. Cavalo BD2 pode repor aqui o cavalo. E6 foi jogado H3. Bispo atacado, temos trocas. Bispo toma, cavalo toma. E aqui cavalo D7 segue o desenvolvimento Hans Niemann. C3, temos aqui o cavalo em E7 seguindo com o desenvolvimento. Roque coloca o rei em segurança. C5 diretamente ataca a estrutura central. E aqui o Naka vai para um plano espetacular aqui. Realmente muito difícil de encontrar esse lance H4, indo diretamente para o ataque aqui no fianqueto, né? Notem o posicionamento aqui do par de bispos, o cavalo pronto para jogar e a dama potencialmente entrando, sem falar da torre possivelmente no futuro. Hans Niemann que se cuide, segue com o lance H6, seguimos com bispo em F4, desenvolvimento, e cavalo C6, com certeza colocando pressão nos peões centrais. Dama D2, dama vem para B6, típica, né? Estrutura de defesa francesa, variante do avanço, onde as pretas colocam pressão nesses pontos. E aqui o Naka segue com o lance bispo em E3. Temos as trocas no centro, a dama vem para B4, propõe trocas. Hikaru Nakamura não está interessado em trocar as damas, segue com dama em E2 e a torre do Niemann vem para a coluna C. Naka traz aqui também a torre para a coluna C. Roque foi jogado e torre C3. Vejam, meus amigos, que essa vantagem de 1.6, 1.7 é uma grande vantagem que o Naka conseguiu abrir na abertura e que ele vai mantendo, né, durante o jogo. É impressionante essa capacidade dele de ir mantendo a vantagem. Niemann segue com cavalo em E7, dama D2, traz a proteção para a torre, rei H7 e aqui H5, uma pancada, tirando proveito dessa cravada, o ataque para cima do fianqueto. Não dá para jogar G5 agora. A partida segue com trocas, torre toma e depois de peão toma, a dama atacada fica aqui em A5 e torre B1 foi jogado, o Naka começa a ganhar iniciativa. Cavalo B6 faz a proteção com um preço. A dama tá meio que presa. Torre B5 foi jogado, dama atacada escapa. Torre B4 persegue, a dama volta. E aqui torre B3 traz mais uma proteção para o peão de C3. Niemann segue com o cavalo C4, a dama atacada vem para casa de E2. B5 garante a proteção do cavalo, mas agora Nakamura começa a pilhar para cima de G6, cavalo H4 foi jogado. Cavalo vem para F5, tudo parece que tá bacana, mas só que não, olha que loucura, né? Se você olhar essa posição, não parece equilibrado, não parece ter nenhum problema imediato, mas na verdade tem. E o Nakamura agora vai mostrar qual é o problema da posição, jogando o lance peão toma, cheque, e depois de peão toma, cavalo por G6, jogado aqui pelo Hikaru Nakamura, atacando a torre, sacrificando o cavalo para seguir com G4, que belo ataque, o cavalo não pode sair daí, Hikaru Nakamura vai recuperar a peça.
Niemann tenta esconder o rei o mais rápido possível. Peão toma, foi jogado, peão toma. E agora dama em H5. Nakamura coloca a pressão em H6, coloca a pressão em F5. Tem uma pressão no peão de B5. Como é difícil se proteger aqui. Dama D7 foi jogado aqui pelo Hans Niemann, trazendo a proteção para o peão de F5. E o Naka segue aqui agora com o lance bispo F4. Simplesmente paralisando esse peão, saindo do ataque do cavalo. E agora está na vez do Niemann jogar. Hans Niemann joga com rei H8. E aqui o que jogar nessa posição? A maioria dos jogadores iria diretamente para o lance bispo por H6. Que com certeza é um bom lance também, né? Por exemplo, depois das trocas e tudo mais. Poderia seguir dessa maneira. Não tem nada de errado em jogar dessa forma. As brancas continuam com uma grande vantagem. Mas o Hikaru Nakamura vai para um lance... Puxa, uma ideia incrível aqui. Ele vai para o lance finíssimo, rei H2, meus amigos. Um lance difícil de encontrar, cuja ideia é trazer a torre para B1 e para G1 e para G6 e good game, né? O Nakamura não quer ganhar peão, ele quer dar mate. Rei H2 é o lance que vai para o checkmate. E é interessante isso porque, em geral, né, um lance de rei é um lance que você... não é um lance de ataque, né? Mas nesse caso é quase um aviso de que o mate tá chegando, né? O Hans Niemann tenta seguir aqui com dama C6, enfim, traz mais uma proteção para o peão. E aqui torre B1, seguindo com o ataque. Cara, rei H2 avisou que ia ser jogado e não tem o que fazer contra isso. O Niemann segue com o cavalo A3, atacando a torre, protegendo o peão. Mas depois de simplesmente torre G1, Hans Niemann, meus amigos... abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, não tem jeito. Torre G6 está chegando, não há o que fazer, né? Por exemplo, cavalo B1 aqui, não. Cavalo B1 é estranho o lance da engine. Vou jogar qualquer outro lance aqui. Dama E6, vai, vou apagar aqui, para um pouquinho. E vamos inserir uma continuação. Voltou essa feature, que bom. Dama em E6, por exemplo, tá vindo torre G6 e não tem o que fazer, né? Você vai tirar a dama daqui, vai jogar um dama aqui, por exemplo. Bispo por H6, como é que para esse ataque, né? Não tem como parar, rei G8 tenta se esconder, bispo toma, acabou, né? Não tem mais o que fazer aqui, não dá mais para escapar do checkmate que tá chegando. Bela partida do Hikaru Nakamura, vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. 92,5 aqui pro Naka, 85,3 pro Hans Niemann, com direito a lance brilhante. Vale dizer, galera, vou comentar algumas coisas sobre esse match, né? Vale dizer que pós partida, né, quando finalizou ali o verdadeiro massacre, né, que foi esse duelo aqui entre eles dois, 21-9, né, foi realmente um verdadeiro massacre. E trazer aqui tela cheia para ficar mais fácil de olhar, né, na parte de 5+1 até que foi equilibrado, mas na de 3+1 e na de 1+1 realmente foi muita diferença aqui de qualidade, né. E o Hans Niemann, quando foi entrevistado após, né, ele falou que ele se sentiu que ele está no mesmo nível do Hikaru Nakamura e do Magnus Carlsen, no mesmíssimo nível, colocou a culpa no relógio, falou que eles têm mais experiência no relógio, que ninguém pode dominar o relógio, que é sorte, falou um monte de coisa, um monte de baboseira, né? E continua desse jeito, né? É estranho ver um jogador que chega tão longe que tem essa postura. Em geral a gente não vê isso, né? Você vê assim, Ramesh Babu Pragnananda, Vincent Keimer, Alireza Firuja, Wesley So, os caras são tão legais, né? Gukesh, né? São pessoas assim, comprometidas com o xadrez, né? Respeitam os adversários, não ficam falando um monte de besteira e tudo mais. E o Hans Niemann continua, cara. E esses dias, ele é um jogador tão... ele entra em tantas contradições que esses dias ele colocou que ele é o jogador mais educado do xadrez, que ele já foi um garoto mal educado e que hoje em dia ele é o jogador mais educado e polido do mundo do xadrez. Polido, o cara que acabou de falar numa entrevista antes do match que tá louco pra ver o Nakamura ficar velho, pra quando ele não puder andar e tiver com a sua camisa de abacaxi, ficar assistindo ele ganhando, o Niemann ganhando torneio após torneio. Cara, isso é de uma falta de respeito, né? É de uma baixeza, né? É inexplicável um jogador dessa categoria do Hans Niemann, o top 20 mundial, ter esse tipo de postura, né? Falando disso de um dos jogadores mais respeitados, do número 2 do mundo, Hikaru Nakamura, falando, né? Então, assim, realmente, quando a gente pensa que o Hans Niemann tá, né, se tornando uma nova pessoa, tá ali
arrependido de ter trapaceado no passado, de ter se recusado a pagar torneio beneficente, né? Mas é beneficente esse ingresso? Não, eu sou grande mestre não paga, né? Era $5 para ajudar crianças. E ele não quis pagar, enfim, entre outras coisas que ele fez no passado. Quando a gente pensa que ele venceu, superou tudo isso, aí passa um tempo, ele quebra tudo no hotel. Aí passa um tempo, ele fala esse absurdo que ele falou do Ricardo Nakamura. Olha, você pode não gostar do Ricardo Nakamura, você pode gostar, pode não gostar, mas não pode faltar com respeito, né? Falar assim que ele tá velho, que ele vai ficar assistindo, sabe, coisas de sadismo, né? Uma coisa assim, sem limites. Então, galera, esse é o Hans Niemann. É importante que seja colocado um holofote em quem ele é, porque de vez em quando ele tá tentando fazer uma campanha aí junto com o Kramnik, de que agora ele é um bom moço, de que agora ele é o garoto educado, de que ele mudou, de que ele amadureceu. Amadureceu porcaria nenhuma, continua o mesmo falastrão e jogador desrespeitoso e crianção, como sempre, né? Muito bem, galera, essa é a minha opinião sobre o Hans Niemann. E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!